Vamos agora falar um pouquinho de Pedro. Falamos de Filipe, Ananias, Saulo, agora vamos falar de Pedro. Todos eles seres mortais, homens mortais, de carne e osso como eu e como você. Mas que fizeram a diferença porque tinham um coração disposto em fazer a vontade de Deus. Vamos abrir em Atos capítulo 9, versículo 32 a 35. Atos capítulo 9, versículo 32 a 35. Olha o que diz. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos. Santos aqui não são santos feito por mãos humanas, não. Fala dos cristãos. Porque os cristãos são chamados a serem santos como Deus é santo. O próprio Deus falou, sede santos como eu sou santo. Cristianismo é sinônimo de viver em santidade. Vou ler de novo. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor Jesus. Havia em Jope... Não, é até o 35, me perdoe, até o 35. O que havia no coração de Pedro que levava ele a ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custasse? Ele entendia que ele precisava ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer cura e libertação da parte de Jesus Cristo para todos os paralíticos. E quando eu falo paralíticos, não estou falando de paralítico só fisicamente, não. É muito mais paralítico espiritualmente e emocionalmente. Há muitos que se dizem cristãos e que estão vivendo uma verdadeira paralisia. Estão andando de muletas espirituais. Estão andando engessados pela religiosidade. Estão de gesso desde a cabeça até os pés. Já viu aquela pessoa toda engessada no filme que anda que nem um robô assim? Há muitos cristãos que se dizem cristãos andando assim. Engessados pelas doutrinas religiosas, engessado pelos dogmas, engessado pelas mentiras que os homens têm pregado, engessados, mas o Senhor quer quebrar e curar esta paralisia, e nós que temos um coração disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, vamos ser instrumentos para curar, levar cura para os que estão paralisados espiritualmente. Vamos falar também de Pedro e Cornélio. Novamente de Pedro e agora de Pedro juntamente com Cornélio. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Do versículo 1 ao versículo 27. Vamos lá. É grande, mas vamos ler. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem, Cornélio, observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, mais ou menos 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio! Este então, fixando os olhos no anjo e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse:
as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão Pedro. Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os até Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade de Jope, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um sono profundo. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a Pedro e falou: levanta-te, Pedro, mata e come esses animais. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque eu não como coisa alguma comum e imunda. Mas segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres nem comum nem imundo. E pela terceira vez a voz lhe falou, e este objeto então foi recolhido até o céu. Enquanto Pedro estava perplexo diante daquela visão e do significado daquela visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão o curtidor, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe então o Espírito Santo de Deus: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai até eles, em nada duvidando, porque fui eu que os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho a Deus, de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando os 2 homens a entrar, hospedou-os. E no dia seguinte, imediatamente, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, juntamente com Pedro. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando ansiosamente por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos em sua casa. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se aos pés de Pedro e começou a adorar Pedro. Mas Pedro então levantou Cornélio, dizendo: ergue-te, porque eu também sou homem como tu. Falando então com Cornélio, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Aqui nós vemos 2 homens tremendos, Cornélio e Pedro. Cornélio,
Cornélio, ele demonstrava ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Por quê, pastora? Primeiro, ele tinha temor de Deus. Ele era temente a Deus. O que é temor, pastora? Temor é reconhecer a soberania, a grandiosidade e o poder de Deus. Temor é viver uma vida submissa em obediência a Deus. Temor é, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Ele é digno que eu viva para Ele. Isso é temor. E Cornélio tinha temor em seu coração. Também Cornélio, ele exercia a piedade e a generosidade em Deus. Ele dava esmolas. O que significa isso? Ele ajudava os necessitados. Ele compartilhava as necessidades uns dos outros. Ele deixava que a generosidade e a bondade de Deus fluísse de forma prática através da sua vida. Cornélio também tinha uma vida de oração. Aqui fala que ele orava continuamente, dia após dia ele orava ao Senhor. Ele tinha uma vida de oração. E porque ele tinha uma vida de oração, ele estava também sensível à voz do Senhor. E por isso ele pôde ouvir o que o anjo do Senhor veio falar com ele. E não só ouviu, como obedeceu imediatamente o que o Senhor estava mandando ele fazer. Quando Deus falou com ele, envia 2 homens para chamar Pedro para vir pregar para você e para sua família. Ele, ok, é para agora, é para ontem. Vão lá, porque Deus está mandando. Isso é ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Mas e Pedro, pastora? Pedro também tinha uma vida de oração. Estava lá Pedro com fome. Ai, que fome, mas eles já estão fazendo a comidinha, então eu vou orar. E Pedro ficou lá orando, orando. E quando ele estava orando, ele teve um momento de êxtase. Então Deus deu uma visão para ele. Porque naquela época comer aqueles animais para os judeus era considerado imundo. E Pedro ainda tinha discriminação em relação àqueles que não eram judeus. Então Deus trouxe aquela visão para Pedro mostrando, olha, para com isso, hein? Porque eu vou fazer muitos que não eram judeus, vou fazer com que eles se convertam. E vou te dizer mais, hein? Muitos do que não são judeus vão ser muito mais sinceros do que os próprios judeus. Então, vou te levar a ter uma experiência logo de cara. Tu vai entrar na casa de um centurião que não é judeu e vai pregar para ele, para a família dele, e eles vão se converter. Foi tratamento de choque com Pedro. Então Pedro, porque ele tinha uma vida de oração, estava sensível à voz do Senhor, ele entendeu aquela visão. E porque ele estava sensível também à voz do Senhor, Deus falou com ele, os 2 homens estão na porta, os 2 homens que eu enviei, recebe eles. E Pedro então recebeu, hospedou eles, e na manhã seguinte partiu com eles até a casa de Cornélio, e chegando lá ele pregou a palavra para Cornélio, para a família de Cornélio, e todo mundo se converteu e entregou a vida a Jesus Cristo, e ele batizou. Eles foram batizados no Espírito Santo e depois foram batizados nas águas. Então Pedro tinha uma vida de oração, e porque ele tinha uma vida de oração e adoração ao Senhor, e ele era cheio do Espírito Santo de Deus, então ele pôde ser um instrumento para a vida de toda aquela família e toda aquela vizinhança. Ele pôde ser uma carta viva para expressar a vida e o amor de Cristo. E hoje nós precisamos ser uma carta viva para expressar Jesus Cristo por onde nós passarmos. Chega de vergonha. Chega de ser um agente secreto. Você precisa falar de Jesus para a sua vizinhança. Você precisa falar de Jesus para os seus colegas de trabalho. Você precisa falar de Jesus para os seus colegas de escola. Você precisa falar de Jesus para os seus colegas de faculdade. Para de ser um escondido. Para de ser um medroso. Tenha um coração intrépido e fale. Pregue a palavra. Outra característica de um coração disposto a fazer a vontade de Deus, custe custar, é que aprende a meditar em Deus e a meditar na palavra de Deus.
Aprende a ouvir a voz do Espírito Santo em nada duvidando. Fala que quando Pedro ouviu a voz do Senhor falando, olha, os 2 homens que foram enviados estão na tua porta. Vai com eles em nada duvidando, porque fui eu que os enviei. Quando nós temos um coração disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, a gente não duvida. A gente não vê tudo, mas a gente confia num Deus que vai à frente, abrindo portas, quebrando muralhas, despedaçando moinhos. Um Deus que vai à nossa frente, fazendo o melhor, fazendo prevalecer a vontade dele. Um coração intrépido que não duvida. Um coração que age pela fé e pela obediência ao Senhor Jesus. E por último, hoje, uma característica de um coração disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, é um coração que exerce a autoridade de Deus para levar todos ao seu redor para perto da palavra de Deus, para perto da vontade de Deus, e não para chamar a atenção para si, nem ficar massageando o ego com bajulação. Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, Cornélio chegou e se prostrou aos pés de Pedro e começou a adorar Pedro. E Pedro falou, para com isso. Levanta, Cornélio. Olha aqui, ó. Eu sou de carne e osso. Eu sou ser humano que nem você. Adorar só a Deus. Adorar só a Jesus. A mim não. Não me bajule, não me adore. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Cristo como liderança, não para ser adorado, mas para levar vocês para perto de Deus, para perto da palavra de Deus, para serem servos de Deus, não para me adorar. Um coração que quer fazer a vontade de Deus não busca adoração para si. Um coração que quer fazer a vontade de Deus não chama atenção para si. Um coração que quer fazer a vontade de Deus não busca a bajulação de homens, não busca a bajulação de mulher, de esposa, não busca a bajulação de marido, não busca a bajulação de filho, não busca a bajulação de pai, de mãe, não busca a bajulação de ninguém, nem do próprio Deus. Nós não fomos criados para sermos bajulados. Nós fomos criados para sermos adoradores de Deus.